Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 19 de outubro, nós vamos dar início então ao capítulo 5º dos Atos dos Apóstolos. Nesta nossa jornada bíblica, hoje vamos experimentar aquilo que durante mais de 90 dias fizemos: encontrar pessoas, personagens que nos trazem grandes lições. Hoje nós vamos conhecer Ananias e sua esposa Safira, um casal que com certeza vai nos ensinar muito. Vamos fazer então a nossa oração, preparando-nos então para acolher esta palavra dos Atos dos Apóstolos que nos torna verdadeiros missionários e missionárias. Possamos nos colocar com a disposição de servir como comunidade, servir como discípulo e discípula de Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje o texto bíblico, então, é o capítulo 5º dos Atos dos Apóstolos, nos versículos 1 a 11. Assim diz os Atos dos Apóstolos. Certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Em acordo com sua mulher, ficou com uma parte do valor e levou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. Pedro disse: Ananias, como é que Satanás se apoderou assim de seu coração para que você minta ao Espírito Santo, ficando com uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E ainda que o vendesse, não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que estavam ouvindo foram tomados de grande temor. Os mais jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e, levando-o para fora, o sepultaram. Umas 3 horas mais tarde, sem saber o que havia acontecido, sua esposa entrou. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro lhe disse: Por que vocês se colocaram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, junto à porta, os pés dos que foram sepultar seu marido. Eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Ao entrar, os jovens a encontraram morta e, levando-a para fora, a sepultaram junto ao marido. E houve grande temor por toda a igreja e entre todos os que ouviram essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. As comunidades de Lucas, de Paulo, eram profundamente marcadas por conflitos por causa da riqueza e da pobreza. Ricos e pobres estavam presentes nessas comunidades. Como entender a exigência do Evangelho nesse contexto? Barnabé entendeu bem. Repartiu tudo que tinha para que os que não tinham tivessem ao menos o absolutamente necessário para sobreviver. Isso certamente lhe granjeou grande prestígio na comunidade. Não foi o caso de Ananias e Safira. Certamente quiseram ter o mesmo prestígio que Barnabé, se parecerem generosos, mas falsificaram
a sua atitude de disponibilidade e partilha. O diálogo com Pedro deixa bem claro que a partilha não era algo obrigatório, institucionalizado. Ninguém era obrigado a repartir. O problema era a mentira, o fazer de conta. Fazer de conta que se repartiu tudo. Para que isso? Para que essa mentira econômica? Notemos que esse foi o primeiro grande problema da comunidade cristã. Mas parece que ele continua sendo o grande problema. O problema de fazer de conta, de fingir, que atinge a todos, mas principalmente os ricos, que teriam muito para ser partilhado entre todos. Como se apresentar diante de Deus que é Pai e de Jesus que é irmão, quando há tanta desigualdade entre aqueles que se chamam de irmãos? Se o seguimento de Jesus exige fraternidade e partilha, para começo de conversa, por que fingir, mentir? Nós podemos nos perguntar, será que essa história de fato aconteceu? Pelo jeito que ela é contada, podemos pensar, isso não aconteceu desse jeito. Se aconteceu ou não desse jeito a história de Ananias e Safira, não importa, o importante é perguntarmos sempre quando formos ler um texto bíblico, não devemos nos ficar perguntando, isso aconteceu assim ou não aconteceu. Não devemos ficar nos perguntando assim. O que nós temos que nos perguntar, o que Deus quer dizer-nos com esta passagem bíblica? O que essa história de Ananias e Safira quer nos ensinar? A atitude mentirosa de Ananias e Safira tirou-lhes a vida. Eles morreram por causa da mentira. A morte é fruto desta mentira. Quantas vezes mentiras trazem mortes para as famílias, trazem morte para as comunidades? Se não a morte física, como relata o texto, uma morte de exclusão, de afastamento, de deixar de fazer parte da família, da comunidade. Quantas mentiras destroem famílias e comunidades? Quantas mentiras destroem a vida das pessoas? Ou se vive segundo o Espírito de Deus e de Jesus, ou não se vive. Não há meio termo. Ou haveria? Haveria certamente o recurso de se fingir de cristão imaculado, bonzinho, para adquirir prestígio e assim, quem sabe, tirar partido disso para coisas inconfessáveis, como explorar e oprimir os irmãos cristãos. A fonte do conhecimento de Deus e da religião é o pobre. Contudo, quando esse conhecimento e essa religião são cooptados pelos ricos e poderosos, eles se tornam instrumentos de dominação e de exploração dos próprios pobres. É preciso muito cuidado com os cristãos que se dizem bonzinhos, generosos, mas que mentem, escondem, de fato, a verdadeira vida, a verdadeira situação. Então, que a história de Ananias e Safira nos leve a viver com mais transparência. Leve-nos a sermos mais verdadeiros na vivência da nossa fé, na nossa vivência familiar, na nossa vivência comunitária. Não vamos dizer meias verdades, porque junto com uma meia verdade também vem a meia mentira. Então, é preciso rompermos com toda forma de mentira. Que o Senhor, então, nos ajude, que esse testemunho de Ananias e Safira nos faça querer viver de maneira diferente. Se vamos doar, doemos de verdade. Se vamos nos entregar, nos entreguemos por inteiros. Que Deus, então, nos abençoe, que nós possamos compreender essa lição desta passagem dos Atos dos Apóstolos no dia de hoje. Quero reforçar o convite para amanhã, terça-feira, estarmos juntos não só nessa mensagem na parte da manhã, mas estarmos juntos à noite, às 7:30 da noite. Eu convido a todos vocês para juntos refletirmos sobre Lídia e Priscila. A gente olhar para essas duas mulheres e reconhecer
quão importante o papel das mulheres à frente das comunidades. Nos Atos dos Apóstolos, a presença feminina é muito forte. Então, convido vocês amanhã para estar conosco, então, neste encontro, para conhecermos um pouco mais Lídia e Priscila, na nossa live, no canal dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos, no YouTube. Entre lá no nosso canal, se inscreva, faça parte, então, junto conosco, para que possamos então viver momentos importantes nessa caminhada com os Atos dos Apóstolos. Um grande abraço a todos, que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.